Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Servidores da Fundação Ezequiel Dias fizeram paralisação e ameaçaram greve. E é lá na FUNED que são realizados os exames para identificar os casos de febre amarela. Árvore gigante cai na região da Savassi e fecha a rua. Moradores de Vespasiano estão preocupados com uma fissura que foi identificada em uma trincheira da MG10. E nós fomos pesquisar para ver se ela apresenta algum risco para a população. Rio Doce corre o risco aí de transbordar por causa do excesso de chuvas. Estoque dos bancos de sangue está baixo para enfrentar a demanda do carnaval. Passageiros de avião estão reclamando mais de problemas com a bagagem extraviada e cobranças de última hora. Um estudo comprovou que o problema acontece em todo o país. Falha técnica faz passageiros do metrô saltarem sobre os trilhos em BH. E com a possibilidade de corte nos custos da operação dos trens urbanos aqui na capital, governador e prefeito vão a Brasília se reunir com o presidente da República. E esse é um dos assuntos que serão analisados pelo nosso comentarista Orion Teixeira. E outro destaque de hoje é que quase metade dos consumidores brasileiros que vai às compras prefere lojas com estacionamento. Já tem hotéis na região centro-sul da capital com 100% de quartos reservados para o carnaval. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Servidores da Fundação Ezequiel Dias estão em greve parcial aí de 1 hora por dia. Eles fizeram isso na parte da manhã. A categoria reclama atrasos de salário, de repasse e ainda de auxílio creche e vale transporte. Hoje, os profissionais realizaram uma manifestação na sede da FUNED, enquanto representantes do governo negociavam com a direção da fundação. Dezenas de servidores da FUNED, Fundação Ezequiel Dias, se reuniram hoje pela manhã na sede da fundação, no bairro Gameleira, região oeste de Belo Horizonte, e entoaram palavras de ordem. 30 horas já! 30 horas já! Hoje a nossa principal reivindicação é a redução da jornada para 35 horas. Nós fizemos uma greve em 2016 de quase um mês, né? E o governo assinou um acordo com a gente de redução da jornada, não efetivou. E aí essa semana a gente está fazendo uma greve parcial de 1 hora por dia. E hoje é paralisação total contra o atraso dos nossos salários. Estão atrasando o nosso vale-refeição, o nosso vale-transporte, nosso auxílio creche, porque a FUNED não tem autonomia financeira para bancar isso. Durante a hora de paralisação dos trabalhos desta quarta-feira, acontecia a reunião que definiria o futuro da greve. E o momento é delicado. A fundação é responsável pela produção de vacinas, medicamentos, exames e diagnósticos de febre amarela. A promessa dos grevistas é de parar de forma integral após o carnaval, caso não haja acordo. Além disso, a gente tem pesquisa em saúde e produção de medicamentos, inclusive vacinas de meningite C. Se parar, vai parar tudo. Por meio de nota, a Fundação Ezequiel Dias informou que a paralisação não prejudicou as análises laboratoriais do serviço de virologia, entre elas a de febre amarela. A FUNED nos informou ainda que a reunião, que foi realizada no mesmo momento dessa manifestação que acabamos de mostrar, pôs fim à greve, ainda bem, né? Segundo o Sindisaúde, ficou acordado um prazo até o começo de março para que as demandas sejam atendidas. Caso contrário, os servidores poderão fazer uma nova paralisação. Já o governo do estado informou que havia concedido já o Vale Alimentação para os servidores da FUNED no valor de R$ 18 e que em abril haverá uma nova rodada de negociações. Uma árvore gigante caiu e interditou uma rua na Savassi, ali na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, a árvore fica na esquina das ruas Paraíba e dos Inconfidentes, a um quarteirão da Avenida Getúlio Vargas. Com a queda, uma banca de jornais foi atingida, mas ninguém ficou ferido. Os militares realizaram trabalhos de corte da árvore para então liberar a via. E próximo à árvore, gente, apareceu aí um vazamento de água que foi identificado pela Copasa como rompimento de adutora. A empresa não soube dizer se essa teria sido, então, a causa da queda dessa árvore. A Defesa Civil de Vespasiano, na Grande BH, confirmou a existência de uma fissura de 6 centímetros em uma trincheira na MG10, mais conhecida como Linha Verde. E quem passa aí por lá, gente, está preocupado com isso. Será que tem risco de queda?
Nós vamos para a nossa redação conversar aí com o repórter Marcelo Silveira, que apurou todas as informações para nós. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, a Defesa Civil, além de constatar esses 6 centímetros de dilatação, constatou também que essa dilatação está nos 2 lados do muro e que o asfalto também apresenta um pequeno afundamento. Porém, a Prefeitura de Vespasiano disse que não pode fazer nada, já que a rodovia é de responsabilidade do Estado. Agora, o DR também enviou engenheiros até o local e eles constataram que não existe nenhum problema estrutural na trincheira, que aos olhos do público leigo, o que vem sendo classificado como trinca, trata-se de uma junta de construção bastante comum nesse tipo de construção. Essa junta permite a livre movimentação das alas em relação à estrutura principal da passagem, tranquilizando a população de Vespasiano e quem passa por ali, né, Inácio? Certeza. Que bom que todo mundo prestou atenção e que bom que não é nada sério, né? Obrigada, viu, Marcelo? Mas ele continua com a gente para trazer uma outra informação, que é a seguinte, é sobre o Rio Doce, que está correndo o risco de transbordar, e isso por causa das chuvas que atingem várias regiões do leste de Minas, aí no trajeto do rio. Marcelo, já existe, será aí, um movimento de alerta por parte dos moradores? Existe sim, Inácia. Aliás, todos os municípios que estão situados ali ao longo da bacia do Rio Doce estão em alerta, como, por exemplo, no município de Nova Era. Lá, eles estão em alerta para inundações nas próximas horas. O rio, que foi atingido pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, corre o risco de transbordar devido às fortes chuvas que caem nas regiões do leste de Minas. Em Governador Valadares, por exemplo, a Defesa Civil emitiu um alerta para estado de atenção. A Prefeitura utiliza carros de som para avisar principalmente a população mais próxima do rio. O rio, que está com 3 metros, tem a possibilidade de transbordar, já que a cota de inundação é de 3,5 metros. Fica de olho para a gente, tá, Marcelo? Pode deixar. Obrigada. O maníaco de Contagem, Marcos Antunes Trigueiro, foi condenado hoje a mais 30 anos e 5 meses de cadeia em regime fechado por um crime ocorrido em Sarzedo, na Grande BH, isso lá em 2009. Ele foi considerado culpado por estupro, homicídio, ocultação de cadáver e furto. Esse foi o último julgamento da série de 5 assassinatos cometidos pelo réu na capital e também região metropolitana, em 2009 e 2010. Marcos Antunes está preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, e deve cumprir mais de 129 anos de reclusão. Os estoques dos bancos de sangue da capital costumam diminuir no período do carnaval e nas últimas semanas está havendo um desafio extra aqui em BH. É que as pessoas que se vacinaram aí contra a febre amarela e que estão se vacinando ainda precisam esperar pelo menos 30 dias para então doar. E quem tem, gente, pouco tempo livre, olha, é bom saber que vocês podem agendar a doação pelo telefone. Bela doa sangue sempre que pode. É uma felicidade, né? Saber que está ajudando mais alguém, né? A Fundação Hemominas precisa de mais voluntários como a Bela. O estoque do banco de sangue está baixo. Em época de carnaval, os estoques de sangue costumam diminuir. E 2018 ainda teve um outro problema. As pessoas que se vacinaram contra a febre amarela precisam esperar 30 dias para fazer a doação. Por isso, o Hemominas faz um apelo aos foliões. Sangue a gente precisa todos os dias. Então, procurar um hemocentro e realizar uma doação. Doar sangue é um gesto de amor que pode salvar vidas, principalmente em casos de emergências médicas. Uma bolsa pode ajudar até 4 pessoas. Não emagrece, não engorda, né? Apenas o quê? Nos ajuda a salvar vidas. Quem quiser fazer doação deve agendar pelo site ou pelo telefone 155 opção 8. Para doar sangue, uma pessoa deve ter ou estar com boa saúde, não ter contraído hepatite após os 11 anos de idade, ter idade entre 16 e 69 anos. Jovens entre 16 e 17 anos podem doar acompanhados pelo responsável legal, pesar acima de 50 quilos, dormir bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses, não ter submetido a exame de endoscopia nos últimos 6 meses. Todos os tipos sanguíneos são necessários, porém o estoque de O negativo é o mais crítico. Renato ligou para agendar a doação que costuma fazer anualmente e teve a oportunidade de ajudar também quem precisa de plaquetas. Eu sou perfil de doador de plaquetas, então é uma doação diferenciada. Inclusive a doação de plaquetas, ela alcança 2 vezes mais para as pessoas que precisam do que a doação comum.
Só homens podem doar plaquetas e eles têm que ter sangue com fator RH tipo positivo. E o tempo de doação, nesse caso, aumenta um pouco, por volta de 1h30. Viajar de avião não tem sido uma experiência tranquila para todos os passageiros. Eu não me refiro aqui às turbulências, mas a dificuldades como atraso de voo, bagagem extraviada, cobrança surpresa e por aí vai. Um estudo que acaba de ser apresentado reúne reclamações registradas pelos consumidores na ANAC, companhias aéreas e em agências de turismo. E o problema mais frequente está relacionado às bagagens. Reclamações em aeroportos no Brasil não são muito difíceis de encontrar. Um amigo meu, estou aguardando ele, a gente vem em voos diferentes, lá em Brasília, teve o voo cancelado, aí tem que ficar aqui esperando. Transtorno de horário, de quase perder o voo mesmo. Sumiço de bagagem. Eu já perdi mala e fiquei 2, 3 dias esperando a minha mala aparecer. Mas o número de reclamações, segundo o estudo do site Reclame Aqui, em relação a bagagens cresceu bastante nos últimos meses. Após uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, no que se refere à bagagem despachada, as empresas aéreas desde 2016 podem praticar vendas de passagens com diferentes franquias de bagagem ou até mesmo sem franquia para passageiros que optarem por não utilizar o serviço. Valem as regras do contrato. Mas não foi o que aconteceu com essa assessora de imprensa em uma viagem que ela fez à Europa em outubro do ano passado. Ela contratou junto a uma agência de viagens um pacote onde incluía bagagens despachadas na ida e na volta, quando teve a surpresa. Quando eu estava voltando para o Brasil, na hora do embarque, eu descubro que eu não tinha direito a entrar no voo com nenhuma bagagem. Ou eu pagava uma taxa para as bagagens virem comigo, ou eu tinha que deixar tudo para trás. Érica teve que pagar cerca de R$600 para voltar com a bagagem ao Brasil. Agora ela busca na justiça os seus direitos. O estudo feito pelo site Reclame Aqui abrange o período de janeiro de 2016 até dezembro de 2017 e constatou que o volume de reclamações sobre despacho e cobranças relativas a bagagens mais que dobrou em relação ao primeiro semestre do ano passado. Na avaliação da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, os problemas com bagagens foram um dos principais motivos de reclamação contra o setor aéreo no segundo semestre de 2017. As queixas por cobranças indevidas por excesso de bagagem passaram de 8,4% para 15,8%. As reclamações, em sua maioria, se dão em decorrência da ausência de informação por parte das empresas aéreas para os consumidores, informando que essas bagagens vão ser cobradas. Existia uma história de que iria haver uma redução nas passagens, no valor das passagens. Isso ainda não foi comprovado pela ANAC, está em fase de estudo. Essa resolução ela tem um prazo de 5 anos para poder aí ver como que o mercado e os consumidores se adaptaram a ela, mas ainda não tem nada definido. De acordo com o levantamento de preços de institutos de pesquisa, as tarifas aéreas aumentaram até 35% em outubro do ano passado, após a resolução da ANAC. E segundo dados do consumidor.gov na internet, reclamações referentes a problemas com bagagens saltaram de 4.052 em 2016 para 11.815 em 2017, um crescimento de 191,58%. O consumidor tem que ficar atento para que ele não caia em nenhum tipo de armadilha. Por exemplo, ele vai fazer o check-in pelo celular, ali tem um valor de R$30, por exemplo. Quando ele chega no balcão, o valor é de R$50. Isso aí pode lesionar o consumidor, ele deve ficar atento e fazer reclamação. Segundo Ana Carolina, a prática exercida pelas companhias não é algo proibido, desde que o consumidor seja informado no momento da compra da passagem. Caso isso não ocorra, ele deve sim buscar seus direitos. Quando o consumidor se sentir lesado, a gente aconselha que ele entre primeiramente em contato com o fornecedor, ou seja, com a companhia aérea. Se a companhia aérea não resolver o problema do consumidor, a gente aconselha que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o próprio PROCON e até mesmo a ANAC, para tentar solucionar o seu problema aí. E veja a seguir, quase metade dos consumidores brasileiros que vai às compras prefere lojas com estacionamento. Por causa
causa de uma falha técnica no metrô de BH, os passageiros saíram dos vagões no meio dos trilhos. Isso aconteceu na tarde de hoje entre as estações Vila Oeste e Cidade Industrial. Os passageiros reclamaram que o ar-condicionado ficou desligado e uma pessoa chegou a desmaiar por causa do calor, segundo os bombeiros. Alguns usuários acionaram o botão de emergência que levou à abertura das portas. Seguranças foram acionados pela CBTU para guiar os usuários até a estação. A empresa informou que o metrô já está operando normalmente. Nosso assunto agora é a política. O metrô de Belo Horizonte deve unir o governador de Minas, Fernando Pimentel, e o prefeito Alexandre Calil em audiência conjunta com o presidente Michel Temer. Na última segunda-feira, Pimentel publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que já solicitou essa agenda. O motivo da viagem é o corte de 40% nas verbas de custeio para o metrô da capital. A CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, confirmou que, junto com o Ministério das Cidades, está tentando recuperar o orçamento para evitar esse corte. E esse é o primeiro assunto que será analisado hoje pelo nosso comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Orion, sinceramente, eu gostaria muito de ver o nosso governador e o nosso prefeito juntos para lutar para aumentar, ampliar o nosso metrô. O que você acha disso? Pois é, Inácio, essa estratégia da união dos políticos mineiros, do governador, do prefeito, deputados federais e senadores, deveria ser permanente e acima das diferenças partidárias e políticas, mas por conta delas, eles só se unem, só falam em união depois da porta arrombada. Durante mais de 20 anos, os governos prometeram ampliar o metrô de Belo Horizonte. Esse é o primeiro que corta verbas, um corte de 103 milhões para 57 milhões de reais. Vai acabar parando no meio do ano. Mas, enfim, Minas não tem ministério, não tem força política, porque não tem união política. Em resposta a essa pressão do governo de Minas, o governo federal está prometendo, sugerindo estadualizar o metrô. Mas será, Inácia, que além da responsabilidade virão também os recursos? Pois é, porque com a verba federal que nunca chega para o nosso metrô, o Estado, que está em situação difícil, não vai conseguir suprir esse orçamento, né? Não dá para acreditar, né? Pois é, mas a gente continua torcendo, né? Sim. Bom, e nosso próximo assunto são os pesos e medidas da justiça em relação aos políticos. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela prisão imediata do deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. A pena é de 5 anos e 3 meses de detenção por fraude e dispensa de licitação. Enquanto isso, o STF ainda não decidiu se o ex-presidente Lula, que também foi condenado em segunda instância, será ou não preso. E o terceiro exemplo que a gente traz aqui é a decisão recente do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que aceitou um pedido da defesa do senador Aécio Neves, que solicitou aí mais prazo para apresentar a sua resposta naquele inquérito que o investiga pelos supostos crimes de corrupção passiva e obstrução da justiça. A apuração já dura 10 meses e está amparada naquela delação do grupo JF. Orion, que leitura que você faz, então, dessa aplicação diferenciada de lei voltada para os políticos? Inácio, o judiciário tem sido muito questionado pelo que chamam de politização da justiça. O assunto Lula ainda não chegou ao Supremo, está na segunda instância e tem gente falando demais. Especificamente sobre esse caso, há uma divisão no próprio STF a respeito do caso Lula. Por exemplo, a condenação deve ser cumprida após a segunda instância. Tem uma corrente que acha que sim, tem outra que acha que tem que cumprir o transitado em julgado, ou seja, até a quarta instância. Ou seja, até o STF. Exatamente, é o próprio STF. No caso do Aécio Neves, ele tem recebido um tratamento privilegiado, como é o foro privilegiado. Não tem previsão de ser julgado ainda, está ganhando mais tempo. O que se espera do STF, a Suprema Corte, além de justiça, são respostas mais rápidas. Tá bom, a gente aguarda e espera por isso. E o assunto agora são as eleições 2018, mantendo aquele nosso compromisso aí com você de antecipar os nomes que estão sendo cogitados para disputar o governo do estado. Hoje falamos do empresário e prefeito de Betim que está sem partido. Vitório Medioli é italiano, formado em Direito e Filosofia, foi deputado federal por 4 mandatos. Eleito pelo PHS, o político disse à nossa equipe que aguarda convite de algum partido para concorrer ao governo do estado. Esse perfil misto aí, Orion, de empresário e político já bem experiente, isso ajuda aí numa provável e talvez, disputa ao Palácio da Liberdade? Inácio, é uma combinação atraente para parte do eleitorado que rejeita, que reprova a gestão administrativa dos políticos. Medioli está em sua primeira experiência administrativa em Betim, onde tem encontrado dificuldades diante da situação da crise econômica nacional. Do ponto de vista político, ele tem outra dificuldade. Ele apoia a reeleição do governador Fernando Pimentel e só será candidato se ele não for. Nesse campo, há muita especulação e é uma possibilidade muito remota ainda, viu, Inácio? Muita coisa pode acontecer, né? Perfeito. Obrigada, Orion. Até semana que vem.
Quase metade dos consumidores brasileiros que vai às compras prefere lojas com estacionamento. Uma pesquisa mostrou que, além de mais comodidade, as pessoas se sentem mais seguras e isso influencia na rapidez com a qual os imóveis são alugados. Em BH, a preferência também é essa e por aqui, loja com vaga na porta é disputada por lojistas. Às vezes, esse é o sonho momentâneo de qualquer pessoa. Um estacionamento para deixar o carro antes de fazer as compras. Em qualquer ramo do comércio, não ter um estacionamento pode significar prejuízo aos lojistas. Giovanni é dono de uma imobiliária e trabalha inclusive com aluguel de lojas. Segundo ele, o cliente ter onde deixar o carro com segurança influencia muito nos negócios. Uma facilidade para o cliente entrar e sair da loja, uma comodidade maior, a insegurança que causa parar o carro mais distante e sair da loja ou da empresa com mercadoria às vezes de valor e caminhar até o carro. De acordo com a pesquisa do SPC Brasil e da CNDL, 52% dos motoristas já desistiram de alguma compra por não ter onde estacionar. Aqui em Belo Horizonte, pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas aponta que, para 44,1% dos homens, este é um fator determinante. Outra coisa que parece influenciar bastante é isso aqui. Pista do Move na frente de alguns comércios. Para Pedro II, Catalão, Antônio Carlos, Santos Dumont, avenidas de trânsito frequente, né, onde criou-se uma pista exclusiva para o Move e, com isso, os comerciantes locais ficaram sem estacionamento. O pessoal muitas vezes parava para arrumar um retrovisor, arrumar um farol, que é uma coisa rápida, eles não param mais. O comércio nosso caiu assim bastante, comerciante fechando loja. Para as mulheres, a situação de não ter onde deixar o carro também estressa. Mariana mora no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital, e às vezes tenta fazer compras na rua que leva o mesmo nome do bairro. Tenta porque muitas vezes desiste. É comum eu passar por aqui, às vezes estou precisando fazer algumas compras. Se não tem vaga para estacionar, eu não paro, porque eu vou para outro supermercado, porque dá muito transtorno, né? O estudo constatou que, seja por falta de mobilidade urbana ou por insegurança, 56% se sentem mais seguros em fazer compras dentro de shopping centers do que em lojas do comércio de rua. Nas ruas de BH, por exemplo, não foi difícil encontrar quem abre mão de comprar se não tiver lugar para parar. Com certeza, porque hoje é tudo, né? Você chegar no supermercado e ter onde estacionar o seu carro com segurança, né? E poder, inclusive, ter mais acesso ao supermercado também. Torna-se impossível adquirir o produto que você está precisando, né? Aí você diz isso? Diz isso e procura uma loja do bairro, mais fácil de parar. Comodidade é tudo, né? Bom, e no próximo bloco você vai conferir que a rede hoteleira da capital deve registrar um aumento de até 5% durante o carnaval. Em relação aí à folia e aos números do ano passado, tem hotel, gente, que já não tem mais vagas. Muitos hotéis na região centro-sul da capital já têm 100% de ocupação para o carnaval. A expectativa da rede hoteleira é de um aumento de 5% em relação à data do ano passado. Há 3 anos, gente, os hotéis ficavam vazios em BH no período da folia. Este hotel, que fica próximo da Praça da Liberdade, tem 29 quartos. Sabe quantos estão disponíveis para o carnaval? Nenhum. Graças a Deus, nenhum. Todos estão ocupados. Bom, pela alegria da Andréia, deu para perceber que realmente o carnaval tem ajudado bastante na economia aqui de Belo Horizonte. E nessa época do ano, um dos setores que mais comemora, é claro, que é o setor hoteleiro. A expectativa para o carnaval deste ano é que a taxa de ocupação dos hotéis aqui da região Centro-Sul passe os 90%. A Andréia lembra que em um passado não muito distante, os funcionários tinham até folga durante a folia. Era uma época que a gente não tinha demanda, né? Às vezes ficava vazio o feriado. Então a gente dava folga para os funcionários porque não tinha serviço. Então agora é o contrário. Até o setor administrativo, que não atende, não fica direto com o público, com o hóspede, vai estar trabalhando, porque a gente tem que estar acompanhando isso o tempo todo. Então,
Mudou totalmente. O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte acredita num crescimento geral de 5% na taxa de ocupação. O movimento aqui aumentou 100%. Nunca tivemos uma taxa de ocupação superior a 20%, 25% no mês de fevereiro. E a expectativa esse ano é que a taxa de ocupação chegue a 50%, 55% em alguns hotéis da capital. A data já é uma das principais do ano para o setor. A estimativa é que só com diárias os hotéis recebam cerca de 30 milhões de reais. Belo Horizonte sempre foi a capital brasileira do silêncio, aqui não podia ter nada. Então nós queremos, com a diária média barata, encher os hotéis. Mas para Paulo, o turismo de BH ainda poderia estar melhor se o aeroporto da Pampulha estivesse recebendo voos maiores. Eu acho que isso foi uma das coisas que prejudicou o turismo de negócio, de eventos na cidade, foi a não reabertura do aeroporto da Pampulha. Não dá para você imaginar uma capital igual a Belo Horizonte sem um outro aeroporto. Gente, essa história que o Pedrosa lembrou aí, que Belo Horizonte há 3, 4 anos era considerada aí a capital do silêncio no carnaval, né? Primeiro que todo mundo saía daqui, ia viajar e quem ficava quietinho em casa ou ia para cinema, teatro, mas não tinha movimento nas ruas. E olha a mudança 3 anos depois, com a expectativa de 3 milhões e 600 foliões pelas ruas, né? E voltando a essa história aí do aeroporto da Pampulha, em janeiro, só para lembrar, o Ministério dos Transportes publicou uma portaria que suspendeu de vez aí uma decisão anterior do próprio órgão que autorizava a retomada de voos de grande porte no aeroporto da Pampulha. E uma notícia boa para os foliões que preferem ou que precisam ir de carro para o Carnaval de Rua de Belo Horizonte é que o estacionamento rotativo será liberado nos dias 10, 12 e 13 de fevereiro, de acordo com a BH Trans. É bom lembrar, né, gente, que continua proibido o estacionamento em frente a garagens e áreas de carga e descarga. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência nesta quarta, mas amanhã, quinta-feira, eu te espero aqui de volta. Até lá e boa noite.